Olá, a aula de hoje é sobre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Mas antes da gente, na verdade, começar a falar como é que se comportam esses ângulos aqui, eu queria lembrar alguns detalhes. Primeiro, que são ângulos opostos pelo vértice. São aqueles ângulos que, se eu dobrasse aqui no vértice, aqui, ó, ele ficava exatamente em cima do outro. Então, são contrários, são opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse ângulo aqui mede 40 graus, então o valor de x aqui vai ser 40 graus, porque os ângulos opostos pelo vértice são iguais, são congruentes, na verdade. Ângulos adjacentes, que são aqueles ângulos que têm mesmo vértice. Então, dois ângulos são adjacentes e eles estão aqui, têm o mesmo vértice. E ângulos correspondentes, que são aqueles ângulos que, se você pegasse, tivesse como cortar e pôr a figura exatamente em cima da outra, ele ficava em cima. Os ângulos correspondentes também são congruentes, ou seja, são iguais, têm mesma medida. Ok? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Apaga tudo. Então, os ângulos formados por retas paralelas cortados por umas transversais, eles podem ser colaterais, quando são do mesmo lado, e podem ser alternos, quando estão alternando o lado da reta. Os ângulos colaterais podem ser internos ou externos. Os ângulos colaterais internos são esses que estão do mesmo lado e dentro das retas R e S. Então, nesse caso aqui eu tenho colaterais internos C e E, D e F. Então, esses dois pares de ângulos são colaterais internos. Os ângulos colaterais internos, a soma dos dois dá 180 graus. Então, nesse caso aqui, se eu somar o ângulo C mais o ângulo E, a soma dele vai ser 180 graus. Se eu somar o ângulo D mais o ângulo F, os dois vão medir 180 graus, independente de eu saber quanto é esse ângulo. Certo? Além disso, tem os colaterais externos. Então, são aqueles ângulos que estão do mesmo lado, mas que estão fora dessas duas retas RS. Então, eu tenho A e G. E se eu somar o ângulo A mais o ângulo G é igual a 180 graus. E se eu somar o ângulo B mais o ângulo H, também é igual a 180 graus. Então, os ângulos colaterais, a soma dos dois mede 180 graus. Certo? E os ângulos alternos, o que são na verdade? Então, essa daqui, colaterais, são do mesmo lado dessa reta, né? Da reta T. E os alternos alternam os lados da reta T. Do mesmo jeito, eles podem ser colaterais ou alternos internos. Então, eles estão aqui, por exemplo, o ângulo C e o ângulo F são colaterais internos. E o ângulo D e o ângulo E também são colaterais internos. Se você tiver prestado atenção, os ângulos alternos, eles são iguais, são congruentes, têm mesma medida. Então, o ângulo C tem mesma medida do ângulo F e o ângulo D tem mesma medida do ângulo E. Além disso, tem os ângulos alternos externos, que aí segue a mesma ideia. São alternos porque estão
de lados ou diferentes da reta T, e externos porque estão fora da reta R e S. Então, os ângulos externos, os ângulos B e G, e aí continua tendo a mesma medida, então o ângulo B tem a mesma medida do ângulo G, e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo H. E onde é que eu posso utilizar isso? De que maneira eu vou utilizar isso aqui? Vamos ver alguns exemplos disso. Vamos pensando aqui, eu descobri que o ângulo B, por exemplo, meça 40 graus. Quanto mede os demais ângulos? Então, se o ângulo B mede 40 graus, quem é que o ângulo G é colateral? O ângulo G tem a mesma medida do ângulo B, então mede 40 graus. O ângulo C tem a mesma medida, também mede 40 graus. O ângulo F também tem a mesma medida, mede 40 graus. O ângulo A, junto com o ângulo B, os dois formam 180. Então, se esse é 40, o ângulo A será 140 graus. O ângulo D tem a mesma medida do ângulo A, também mede 140 graus. O ângulo E tem a mesma medida do ângulo A, também mede 140 graus. E o ângulo H, mesma medida do ângulo E, então também vai medir 140 graus. Então, os ângulos, se você pegar de 2 em 2, os ângulos formados por retas paralelas cortados por uma transversal, eles sempre ou vão ter a mesma medida, ou a soma de 2 vai ser igual a 180 graus. Se eles forem colaterais, a soma dos dois vai ser 180 graus. Se eles forem alternos, eles serão iguais. Ok? Vamos ver alguns outros exemplos que envolvam isso. Então vamos lá. Deixa eu tentar ver alguma ideia para a gente utilizar isso daqui. Então vamos pensar que esse ângulo aqui ia ser 2x mais 20. E esse ângulo aqui, 3x. Bom, qual é a medida de cada um desses ângulos? Se você tiver observado aqui, esses ângulos são alternos e externos. Ângulos alternos e externos são iguais. Então eu posso dizer que esse ângulo 3x é igual a 2x mais 20. Resolvendo a equação, não é? 3x menos 2x é igual a 20. 3x menos 2x sobrou só um x, que é igual a 20. Se cada x é igual a 20, esse ângulo aqui vai ser igual a 3 vezes 20, que é igual a 60 graus. E esse daqui tem que ter o mesmo valor, então é 2 vezes 20 mais 20. 2 vezes 20 é 40, mais 20 dá 60. Então são dois ângulos iguais. Tentar aproveitar o mesmo desenho para a gente ver um outro exemplo. Então, vamos pensar que, vamos usar a mesma ideia. Tenho 2x mais 20 e tenho vamos dizer x mais 10. Então, qual é o valor de cada ângulo nessa situação aqui? Então, esses dois ângulos aqui, esse ângulo é exatamente igual a esse aqui,
esses dois ângulos são colaterais internos e dois ângulos colaterais internos, a soma deles dois é 180 graus. Então, eu vou ter 2x mais 20 mais x mais 10 é igual a 180 graus. Resolvendo a equação, 2x mais x, vamos ter 3x, 20 mais 10, vamos dar 30, é igual a 180. Então, 3x vai ser igual a 180 menos 30, 3x vai ser igual a 150, x vai ser igual a 150 dividido por 3, x é igual a 50. Isso quer dizer que cada x aqui é 50. Então, esse aqui vai ser 50 mais 10, que é igual a 60. E esse aqui, 2 vezes 50 mais 20, 2 vezes 50 é 100, mais 100 vai ser 120 graus. Bom, espero ter ajudado e vamos ficando por aqui.